Olá, leitores! Para ter acesso ao livro completo no canal do Telegram, você assina por R$ 15 e tem acesso a esse e muitos outros livros. Basta ler o QR Code na tela ou procurar por @comamorlivros. Espero vocês por lá. 4 Reinos Corrompidos. Mai Corlan. Livro 2. Para o meu amor, Raio de Sol e Homem de Aço. 4 Reinos Corrompidos é uma fantasia de aventura sombria repleta de lâminas afiadas, lábios envenenados e um novo poder que surge nos reinos. Portanto, a história traz elementos que podem não ser adequados para todos os leitores, como representações de violência, sangue, morte, incluindo a morte de familiares, de pessoas encarceradas e de animais, prisão, envenenamento, afogamento, estripação, tortura, classicismo, sexismo, linguagem explícita e conteúdo sexual. Há, ainda, a discussão de servidão por contrato, agressão, abuso sexual contra menores de idade, colonização e genocídio. Leitores que possam ser sensíveis a tais elementos, leiam com cautela, e preparem-se para arriscar tudo pelo Anel Dourado. Personagens principais. Aeri, Arriladra, princesa de Yuuzhan e filha do rei Jon. Micael, antigo mestre espião da coroa. Roio capanga de Yuuzhan. Yun, príncipe banido de Yuuzhan, irmão do rei Jon. Sora, donzela venenosa de Yuuzhan, antiga serva comprada pelo Conde Cell. Taiyang, filho único do Conde Cell, mandado à prisão do Ócio. Outros personagens importantes. Rei Jon, Junho, rei de Yuuzhan. Kilimar, rainha de Khitan, irmã do rei Jon e de Eowyn. General Vikal, general das forças armadas de Khitan. Conde Cell, Siok, conde do sul, de Gan, que detém a escritura de Daisun, de Issan, irmã de Sora, está sob a tutela do Conde Cell. Conde Beitin, conde do norte, de Umbria. Conde Dao, conde do leste, de Tamneki, falecido. General Salosa, general dos guardas do palácio de Yuuzhan. Zarhara, espiã yuzaniana. Falador, com acento circunflexo R, príncipe exilado de Gaia. Elor, pai de Micail. Gambria, a prima de Falador. Uol, com acento circunflexo L, sacerdote rei de Vei. Anteriormente na trilogia das Lâminas Partidas. 5 dos mentirosos mais perigosos do reino se juntaram para cumprir uma missão, matar o deus rei Jon de Yuuzhan. Aeri, uma ladra de joias, ofereceu ao capanga Roio uma fortuna em troca de proteção na jornada para roubar a coroa imortal. Sora, uma donzela venenosa presa em uma vida de servidão ao conde de Gan, recebeu a promessa de ser liberta junto à irmã em troca do assassinato do rei, mas foi forçada a viajar com o inimigo de quase uma vida inteira, o filho único do conde, Tiyun. Eowyn, outrora príncipe de Yuuzhan, foi exilado, e mais tarde encontrado por seu antigo amor e atual mestre espião da coroa, Micail, que lhe deu a oportunidade de usurpar o trono do irmão. Entre fugas acirradas e motivos ocultos, os membros deste grupo improvável aprenderam a confiar uns nos outros, mas suas alianças foram quebradas quando eles descobriram que o rei Jon estivera por trás de tudo desde o início. Seu objetivo era que a filha, Aeri, reunisse os assassinos para que eles lhe entregassem o Anel Dourado do Lorde Dragão, usado por sua irmã, a Rainha de Khitan. No entanto, nossas 5 lâminas têm outros planos. Nota da autora. A Coreia tem uma mitologia rica e uma cultura vibrante por si só. Como uma coreio-americana que foi adotada, eu me inspirei em minha história e minhas experiências de vida para criar um mundo de 4 reinos corrompidos. No entanto, cabe ressaltar que esta obra não é nem um trabalho de ficção histórica, nem uma fantasia baseada no mundo real, ela se passa em uma ambientação ímpar inspirada nas minhas pesquisas acerca de mitos, lendas e cultura da Coreia. Tomei liberdade criativa do início ao fim, mas espero que ao final deste livro os leitores sintam que tiveram a vida transformada, assim como eu senti durante a escrita desta obra. Mai. Capítulo 1. Aeri. Oceano do Leste. N. Não aguento mais este navio, o sacolejo todo, o espaço apertado, o fato de que todo mundo agora quer me matar. Tem sido exaustivo. Ainda assim, minha semana no Oceano do Leste não foi nem de longe tão ruim quanto a de Eowyn. O quarto dele fica bem em frente ao meu, e eu o ouço passando mal dia e noite. Vai ver, ele fica enjoado por causa do mar, mas posso estar errada. Até teria ido ver se precisa de algo, mas tenho um pouquinho de medo que ele atire em mim com a besta. Com um pouquinho, quero dizer muito. Acho que é isso que acontece quando todo mundo descobre que você é a filha do rei, e que estava planejando traí-los desde o começo.
Ouço passos do lado de fora do quarto e agarro o livro, paralisada. Tem alguém vindo. Olho para os móveis posicionados contra a porta. Há uma fechadura na cabine, mas acho difícil que uma tranquinha de nada vá ser páreo para a quantidade de assassinos presente neste navio. Então, assim que subimos a bordo, me fechei aqui com toda a mobília contra a porta. Só saí escondida, para pegar comida e esvaziar a latrina. O som esvanece, e eu solto um suspiro. Estou prestes a retomar a leitura quando alguém bate à porta. Meu coração dispara. Será que pode ser Roio? Minha vontade de revê-lo é tão grande quanto o medo. Quero contar que eu não sabia que ele fazia parte do plano do rei de atrair Sora, Eowyn Mikhail. O Conde Beitin tinha mencionado Roio em uma conversa, de maneira despretensiosa, como alguém de confiança que iria me proteger. Jamais imaginei que poderia haver mais motivos para Beitin querer envolvê-lo na tramóia. No entanto, não falei nada disso para Roio porque, no fim das contas, duvido que ele acreditaria em mim. A cabine dele fica à esquerda da minha. Encostei o ouvido na parede fina dezenas de vezes nestes últimos 7 dias. Eu ouvi zanzando pelo quarto e roncando, então sei que está bem, mas ele não se deu ao trabalho de falar comigo. Talvez tenha enfim mudado de ideia e me perdoado. Ou talvez esteja aqui para me matar, assim como matou a própria namorada, anos atrás. Suspiro e mordo o lábio, lembrando que não sou a única mentirosa. Talvez fosse melhor para mim evitá-lo também, agora que descobri no Salão do Trono que sou péssima em julgar o caráter alheio. Uma segunda batida me arranca dos devaneios. Hesito, mas a curiosidade fala mais alto. Quem é? Pergunto. Minha voz soa estranha, rouca por ter passado uma semana sem falar. É a Sora. O alívio e uma pontinha de decepção tomam conta de mim. Eu me levanto e afasto os móveis. Demora um pouco, mas enfim consigo abrir uma fresta da porta. Sora está belíssima, como sempre. Os olhos violeta brilham, a pele reluz, e ela está usando um vestido verde elegante. Suspiro com pesar. Até mesmo o cabelo preto dela é perfeito, e ninguém tomou um banho de verdade desde que partimos de Yuuzhan, então como é possível? Sim. Pergunto. Estamos chegando ao porto de Kul, diz ela, a voz melódica como sempre. Quer ir para o convés comigo? A gente precisa ter uma conversa em grupo antes de chegar a Khitan. Sora fez um discurso muito motivador quando fomos mandados para esta missão arriscada de roubar o Anel Dourado do Lorde Dragão. Enquanto, no Salão do Trono, o restante de nós remoía as traições todas que estavam acontecendo, Sora chamou todo mundo e contou seu plano. Quer que a gente convença a cruel rainha de Khitan, minha tia, a declarar guerra contra Yuuzhan, forçando o rei Jon a deixar o palácio de Kali novamente. Assim, teríamos uma segunda oportunidade de roubar a coroa e, dessa vez, realmente matar o rei. Meu pai. Estou um tanto dividida quanto a isso tudo, mas não é o momento de pensar nele, Sora está esperando. Eu me recomponho e assinto. Em seguida, visto o manto de pele vermelho por sobre o vestido e saio. Sora abre um sorrisinho para mim, e então subimos as escadas. Ela é a única que parece se importar com o fato de eu ter agido pelas costas do meu pai, e que, no fim das contas, eu os escolhi. Tremo, sentindo o vento frio quando subimos para o convés. Forço a vista na claridade do dia. De alguma forma, o céu está ao mesmo tempo cinza e tão claro que chega a machucar a vista. O Oceano do Leste se ergue em ondas brancas, e o chão está escorregadio, mas o ar fresco é agradável depois de eu ter passado tanto tempo enfurnada na cabine. O mar esteve agitado nos últimos dias por causa da temporada de monções que começará a qualquer badalada. Temos sorte de a chuva ter dado trégua, do contrário, esta viagem teria sido muito pior. Balanço a cabeça e olho para as nuvens densas. É difícil de acreditar que poderia ter sido pior. Avisto Mikhail e eu na proa da embarcação de madeira molhada. Mikhail está apoiado na balaustrada, com seu corpo alto e ágil, examinando o horizonte com aqueles olhos azuis esverdeados. Eowyn está à direita dele, mas um pouco mais longe do que o normal. A barba do príncipe está desgrenhada, e o corpo esguio, consideravelmente magro. Ainda assim, continuam sendo 2 dos homens mais letais que já conheci. Engulo em seco e me aproximo mais. Vejo Roio na lateral, carrancudo, com um casaco de pele. Deuses, como senti saudade. O cabelo preto grosso cresceu desde que nos conhecemos. Meu coração idiota palpita assim que fazemos contato visual. Foi uma tortura saber que apenas uma parede fina nos separava.
Quero correr até ele, mas existem inúmeros motivos pelos quais eu deveria ficar na minha, e o maior deles é haver uma grande possibilidade de Roio me jogar na água. E eu não sei nadar. Ele finge não me ver, mas endireita a postura quando chego mais perto. Cerra as mãos em punhos e tensiona o músculo do maxilar. Desvio o olhar, fingindo que aquela reação não me causa um aperto no peito. É aí que percebo que eu e Mikhail não trocaram uma palavra entre si. Acho que faz sentido. Depois de tudo que passamos, era de se esperar que ficássemos desconfiados e irritados, mas agora temos que trabalhar juntos. Só que, para ser sincera, não sei nem se conseguiríamos dialogar, que dirá começar uma guerra juntos. Sora olha para cada um de nós e franze os lábios, resoluta. Temos muito a perder para continuarmos desunidos deste jeito. Entendo que ninguém quer confiar em ninguém, mas eu me recuso a abrir mão de tentar salvar minha irmã. E me recuso a deixar Tion apodrecer na prisão do ócio, se é que ele ainda está. Ela para de falar e depois balança a cabeça. Respira fundo, e passa as mãos delicadas pelo vestido. Meu pai mandou Tion para a prisão do ócio, a masmorra embaixo do lago do palácio. É impossível saber se TY continua vivo, e todos estão cientes disso. Sora ergue o queixo. Suas mãos tremem, então ela as esconde às costas. Eu me recuso a morrer antes de ver o Conde Céu aos meus pés, implorando pela própria vida. Não é como se eu estivesse super feliz com vocês, mas temos que seguir em frente. O rei João acha que vamos roubar o anel, mas precisamos persuadir a rainha Kilimara a nos ajudar a atraí-lo para fora do palácio de Kali. Precisamos matá-lo e terminar o que começamos, colocando eu no trono. Do contrário, vamos todos morrer, e pessoas muito melhores que nós 5 vão sofrer as consequências. Ela fita cada um de nós para transmitir a mensagem. As pessoas que amamos estão em risco. Se não for a confiança que vai nos unir, então que seja a vingança. Analiso o semblante sincero dela, a determinação. Deve ser exaustivo ser Sora, ter que ser sempre magnânima. É tão mais fácil se rebaixar ao nível das outras pessoas. Só que talvez as pessoas boas assumam naturalmente um patamar mais alto que todo o restante, como Coalho e Nata. Como sabemos que ela não continua trabalhando para João? Eu gesticula vagamente na minha direção. Mordo o lábio e sinto o estômago revirar. Agora tenho certeza de que todos cogitaram me matar. Antes era apenas um palpite. Porque ela o traiu, no fim das contas, diz Sora, dando de ombros. E ele a mandou para uma missão suicida. Sinto crescer em mim o impulso de defender a mim mesma e, até certo ponto, meu pai, mas não há como negar que ele de fato não se importa se vou sobreviver ou morrer. Sim, ele prometeu me reconhecer como sua filha e fazer da minha mãe sua primeira rainha póstuma, mas de nada valem promessas que saem de bocas cheias de mentiras. Ele nunca se importou comigo, nem uma vez sequer em 19 anos. Se bem que eu não estava lá muito preocupada com a segurança e o bem-estar dele também. 1 ano atrás, ele jurou que seria o pai que eu merecia, que tinha mudado e deixado no passado os seus tempos de tirania. Parando para pensar agora, foi tolice da minha parte acreditar, mas eu estava tão desolada por ter perdido minha mãe, tão desesperada para não estar mais sozinha, que me deixei levar pelas palavras doces dele. Minha mãe sempre me disse que tudo de que precisávamos era o amor de João, e eu achei de verdade que ela estava certa. Veneno pode parecer açúcar quando se está morrendo de fome. Porém, enquanto eu viajava à capital na missão de levar até ele estes assassinos, percebi que eles se importavam comigo muito mais que meu pai já se importou. Mais do que um dia vai se importar. Só que isso foi antes de eles descobrirem que eu sou filha de João. Sua única herdeira. Então está dizendo que o que precisamos fazer agora é conseguir uma audiência com essa rainha? Questiona Roio. Sua voz ribomba, e eu me esgueiro em direção ao som. Mikhail passa a mão pelo cabelo castanho ondulado. É mais fácil na teoria do que na prática. Desde que Vei tentou assassinar o rei de Khitan 15 anos atrás, nunca mais deixaram ninguém chegar a 30 metros do trono. Chamam isso de regra da distância. E não é como se pudéssemos gritar nossos planos de traição diante da corte quitanesa. Há diplomatas e espiões de Yuuzhan presentes por todo lado. O convés fica em silêncio, exceto pelas ondas que batem na proa e o grasnar das gaivotas. Torço o cabelo, que agora chega aos ombros, em uma trança. Os pássaros indicam que estamos perto do reino do norte de Khitan, e surge um novo empecilho em um plano já confuso. Sora leva a mão ao queixo. Tem que haver um jeito melhor de chegar mais perto. Eu e a irmão dela, e a Erie. Princesa, Grun e Roio.
O tom não é nada positivo. Era para nós dois estarmos mortos, fala Eowyn. E minha irmã não nutre amor algum por sua linhagem. Ninguém da minha família, sendo honesto. Ele fixa os olhos castanhos em mim, um pouco mais pálido por causa do balanço forte do mar. Aceito a alfinetada, porque ele não está errado. Meu pai ordenou a execução de Eowyn, meu tio tentou me matar e eu conspirei para o assassinato do meu pai. Ouvi dizer que minha tia tentou matar meu pai mais de uma vez também. Os Baedkin são uma família bastante caótica. Quanto maior o poder de uma linhagem, mais problemas ela tem. A rainha Kilimar deve ter algum tipo de círculo íntimo. Ninguém consegue governar por conta própria, sugere Sora. Um capitão da guarda do palácio ou alguma ama? Talvez generais? Arrisco. Mikhail me olha com desdém, e eu troco o peso entre os pés para me preparar. Isto não é nada bom. Posso conseguir me esquivar de Eowyn, ainda mais considerando que ele está sem a besta, mas Mikhail mata com uma velocidade que eu jamais testemunhei. Tenho facas de arremesso escondidas em compartimentos do manto, mas isso não serve para me tranquilizar. Eu estaria morta um segundo depois de lançar uma delas. Por outro lado, tenho um amuleto para usar em último caso. Sem perceber, levo a mão à gola do vestido. As areias do tempo do Lorde Dragão continuam onde sempre estiveram, escondidas em um colar debaixo da roupa. Considerei usá-lo para fugir antes de embarcarmos. Eu poderia ter feito isto, congelar o tempo novamente e sumir. Mas não tinha para onde ir e, mais do que isso, sabia que eles não chegariam a lugar algum sem mim. Passei a amar de verdade todos eles, apesar de estar na cara que nenhum deles gosta de mim agora. Vikal, diz Eowyn, secando a testa. Ela é a general das Forças Armadas de Khitan. Aposto que Kilimar dá ouvidos a ela. Lembro de as duas serem próximas. Mikhail não parece convencido. Elas são, mas se fosse tão simples quanto só conversar com uma general, Jon não teria se dado ao trabalho de nos juntar. Ele nos escolheu para a missão por um motivo. A quais características particulares ele se referiu? Qual é a pegadinha? Estamos deixando algo crucial passar, mas não consigo adivinhar o que. Todos se viram para mim. Roio finge não me olhar, mas está esperando que eu responda. O problema é que não faço a menor ideia. Eu realmente não sei, admito. Eles me fitam com diferentes níveis de credulidade. Bem que eu queria. Tudo o que ele me disse foi que vocês eram perigosos para o trono e que ele queria que eu levasse todos com o mínimo de baixas possível. O silêncio recai sobre a proa do navio, a tensão pairando entre nós. Estremeço. O mínimo de baixas são palavras do meu pai, não minhas, mas ficam suspensas no ar, piores a cada segundo que passa. Bem, vamos pensar, fala Eowyn. A Sora consegue envenenar. Eu sei atirar. Ele para e olha para Mikhail. E você é espião. Mentiroso. Manipulador. E traidor. Mikhail repuxa os lábios em um sorriso falso. Simplesmente encara o outro homem, seu amante, e arqueia as sobrancelhas de leve. É constrangedor. O restante de nós olha para qualquer lugar que não seja eles dois. Acho então que os dois também não se falaram nesse meio tempo. Não ouvi mais ninguém no quarto de Eowyn, mas presumi que tivessem feito as pazes. Não é o que parece. Sinto um aperto no peito. O fracasso da tentativa de assassinato rompeu todas as conexões do nosso grupo, até mesmo as mais fortes. Uma onda enorme quebra no casco, fazendo a embarcação balançar. Todos procuramos alguma coisa em que nos apoiar. Agarro a corda grossa suspensa do mastro. Preferiria me apoiar em Roio, mas ele está distante de mim, em todos os sentidos. Quando o mar se acalma, Sora abre a boca, aparentemente pronta para apaziguar a situação, mas Mikhail fala primeiro. Podemos falar de segredos, se quiser, mas deixe-me lembrá-lo de que você não é inocente. Também não foi sincero a respeito de caçar Shu por diversão. Eowyn desvia o rosto, mas Sora olha para ele. Shu. Você disse Shu? Questiona ela. Está ofegante, os olhos fixos em Eowyn. O mar se acalmou desde aquela última onda, mas eu nunca a vi tão intensa. O que é que está acontecendo com ela? Fito Roio, depois Mikhail, mas os dois também parecem desconcertados. Os olhos azul esverdeados de Mikhail vertem de Eowyn para Sora. Roio franze o senho. Disse, fala Mikhail, titubeando. Shu o quê? Pergunta Sora.
A resposta é o silêncio. Shu o quê, Eowyn? Sora, diz ele baixinho, mas sem olhar para ela. Eowyn franze os lábios. Seja o que for, ele não quer contar a ela, o que não pode ser um bom sinal. Era Inigo, como o vilarejo. Foi Shu Inigo? Questiona ela. Roio dá um passo na direção dela. Ainda não sei o que está acontecendo, mas Sora parece cada vez mais transtornada. Quem é Shu Inigo, pelos deuses? Eowyn balança a cabeça. Sora, eu. Você estava caçando o meu pai como se ele fosse um javali? Só pra se divertir. Grita Sora. Puta merda. Eowyn fica tão branco quanto as velas, praticamente confirmando a acusação de Sora. Tudo ao meu redor desacelera, quase como se eu estivesse usando o meu amuleto do tempo. Mikhail ergue as sobrancelhas, surpreso, e Roio está boquiaberto. Mas é o semblante de Sora que muda como um temporal. O rosto dela é tomado por choque, humilhação e mais alguma coisa que não sou capaz de definir. Depois, sua beleza se transforma em raiva. Ela avança, mas Mikhail a agarra quando Sora está prestes a atacar o pescoço de Eowyn. Roio se apressa para intervir, segurando a cintura de Sora com os braços musculosos. Os dois rapazes a puxam para trás e ela tenta escapar, arranhando o ar. Está desesperada para machucar Eowyn, nem que seja apenas com as unhas. Eu já vi Sora matando, mas nunca a vi querendo matar, é uma coisa medonha. Sem conseguir alcançá-lo, Sora solta um ganido, mais desesperado do que qualquer outra coisa que já ouvi. O som me faz tremer da cabeça aos pés. É uma combinação de fúria e dor dilacerante. Você deveria ter morrido no exílio. Vocifera ela. Roio e Mikhail a afastam. Mikhail olha por sobre o ombro para Eowyn, a mais profunda repugnância estampada em seu rosto. Ele não sabia que Shu era pai de Sora. Mikhail e Roio levam Sora para a parte de trás do navio, praticamente carregando-a, enquanto ela grita de agonia. A tripulação corre para lá e para cá e finge não ver nada, mas todos estão reparando em Sora. Fico sozinha na dianteira, com Eowyn, que fica parado de costas para mim. Seus ombros enrijecem enquanto ele agarra a balaustrada. Eu me preparo, achando que ele está prestes a falar, mas ele apenas se inclina para a frente e vomita. Estamos quase no porto. O palácio do Rei Celeste brilha através da névoa no topo da montanha oligárquica, e o porto surge à vista. Pelos deuses, estamos ferrados. Capítulo 2. Mikhail. Oceano do Leste. Para falar a verdade, isto não está indo nada bem. Eu sabia. Meus ombros cedem, e não consigo deixar de ficar decepcionado, mesmo que não esteja nada surpreso. É óbvio que ele sabia. Reconheceu Sora na noite que a encontramos em Havai, foi por isso que ele fez aquela cara quando perguntou o nome completo dela durante o jantar. Tinha ligado os pontos, mas não disse nada. Em alguns momentos, como este, eu me pergunto se sou mesmo capaz de amar um homem como ele. Será que isto é amor, ou estou apenas fissurado nos altos e baixos feito um viciado em Lauli? Será que ele poderia um dia ser um rei justo, ou será a mesma coisa que o irmão, se não pior? Deixo minhas dúvidas de lado. Agora, tenho questões mais urgentes que o futuro de Yusa. Sora era a cola que nos unia, e ela está em pedaços. Pela primeira vez na minha vida tão cheia de eloquência, não sei o que dizer. Ela quer machucá-lo, e não está errada por isso, mas não posso deixar que o faça. No fim das contas, não sou tão hipócrita assim. Aceitei que eu encaçava pessoas, e é difícil ficar chateado com ele por guardar segredos de mim quando eu também menti sobre inúmeras coisas, até o fato de o plano para assassinar Jon ter sido orquestrado por Kilimar. Na verdade, guardei mais segredos dele do que ele um dia conseguiria guardar de mim, incluindo o fato de eu não ser Yusaniano. Seria um absurdo da minha parte cobrar honestidade de outras pessoas. Tomo a minha decisão de ficar ao lado de Eowyn mais uma vez. Embora eu deva admitir que desta vez a situação não está me descendo bem. Ele o poupou, Sora, falo. Ela para de chorar por um momento e joga o cabelo por sobre o ombro para me olhar feio. Acho que eu mereço. É difícil defender a caça de pessoas por diversão. Faço uma nova tentativa. O motivo de Eowyn ter sido banido foi porque o Shu sobreviveu. Porque Eowyn poupou a vida dele. Ele não merece o trono. Merece morrer, dispara ela. Ela sustenta meu olhar, e eu vejo o desafio em seus olhos. É o lado feroz de Sora, mais intenso que o de qualquer guerreiro que já conheci. Neste momento, ela o mataria sem hesitação ou arrependimento.
Sora, todos nós merecemos morrer, comento. O semblante dela muda, surpresa, e sinto que estamos nos entendendo. Independentemente das motivações, nós dois assassinos em massa. Roubamos almas e torcemos para que Lord Yama não venha nos buscar. Por diversas razões, merecemos morrer. Com um suspiro, Sora abranda um pouco. Não vai matar Eowyn, não por hora, pelo menos, o que é o suficiente para mim. Todos fizemos escolhas que não podemos desfazer. Mas nosso objetivo é matar Jon, acrescento. Mas se vamos levar o anel até ele, começa Roio. Ele vai nos trair e nos matar. Ou nos fazer roubar o cetro d'água de Vei, o que com certeza resultará em morte. Seria uma tolice imensa da nossa parte deixar Jon levar a melhor às nossas custas uma segunda vez. Ele nunca teve intenção de poupar o Van. Roio franze o senho em uma expressão de confusão. Van é o homem que foi preso por matar a própria filha. A pessoa que Roio tem lutado para libertar. Muito me admira que ele não tenha sacado que, embora Jon tivesse nos prometido grandes recompensas, títulos, propriedades, misericórdia, não tem praticamente intenção nenhuma de honrar a própria palavra. Um Deus-Rei não se importa com promessas feitas a pessoas como nós. Roio, no entanto, é um homem que preza a honra, e pessoas como ele não conseguem conceber que existe alguém como Jon. Roio e Sora são guiados pela mais absoluta dualidade de certo e errado. Não tem a moral flexível de quem detém poder. Assim, Jon vai eliminá-los, pois elimina todos a quem não consegue controlar. Não, respondo. Não há menos que seja vantajoso para ele. O rei jamais se preocupou com alguém da plebe, a menos que isso beneficiasse seus objetivos de alguma maneira. Pode até mandar Van para a prisão do ócio, mas só para torturá-lo, se necessário. Roio coça a cicatriz que corta seu rosto. Então o rei Jon tem que morrer. Sora suspira e assente, a raiva vacilando. Ela curva o corpo, os ombros murchando. Sem toda a sua raiva, tudo que lhe resta é o sofrimento. De muitas maneiras, a fúria é melhor, porque ao menos é algo palpável a que se agarrar. A tristeza não passa de um imenso terreno baldio. Você está sangrando, diz ela, olhando para meu pescoço. Toco minha pele, e meus dedos ficam molhados de sangue. Ela me arranhou enquanto se debatia para alcançar Eowyn. Vou sobreviver. Tem certeza de que Eowyn deixou meu pai escapar? Seus olhos estão marejados de lágrimas, e também com um lampejo de esperança. É bom não ter que mentir para ela desta vez. Absoluta. Foi seu pai quem contou ao palácio que Eowyn andava caçando condenados na floresta do oeste. E você sabia disso, conclui ela. Sora analisa meu rosto, assim como Roio. Tenho vontade de mentir, mas seria só para livrar minha própria cara. Para enfrentarmos esta nova missão, vou ter que começar contando a verdade, bem, pelo menos até onde for possível. Sabia, confesso. Ela sustenta meu olhar. E também sabia que era meu pai? Não. Juro por tudo que é mais sagrado que não. Vocês não se parecem nem um pouco. Ela suspira e baixa o olhar para as mãos, as unhas que me fizeram sangrar. Teremos que derramar muito sangue para salvar as pessoas que amamos. Já estou em paz com esse fato há muito tempo, e ela também. Acha mesmo que Eowyn vai ser um bom rei? Questiona Roio. Respiro fundo. Será que acho que todos nós fizemos coisas das quais não nos orgulhamos. Acho que as pessoas são mais do que os erros cometidos. Ao menos, é o que gosto de pensar. Acho que Eowyn mudou e continua evoluindo. E que ele vai ser pelo menos melhor que Jon. Ou talvez seja só o que você torce para acontecer, rebate Roio. Os dois me encaram, esperando por uma resposta, então dou de ombros. Dá na mesma. Ouvimos sinos de fora do navio. Chegamos à capital de Khitan. Porto de Ku. Anuncia o capitão, andando pelo convés. Porto de Ku. Bem a tempo para que eu possa ignorar as palavras de Roio. Olho de relance para Sora, que endireita a postura e se recompõe mais uma vez. Forjei documentos para ela porque os verdadeiros ainda contêm a marca da escritura. Embora os servos por contrato e escravizados sejam libertos ao cruzarem as fronteiras de Khitan, o país tem que ao menos fingir que eles entraram na encolha. Também criei documentos para Eri e Eowyn, considerando que, tecnicamente, ambos estão mortos. E, óbvio, eu mesmo jamais entrei em reino algum usando meu nome verdadeiro. Nunca uso minha identidade real para nada.
Não é um começo lá muito auspicioso, trazer mentirosos mortos para Khitan, mas vou ser mais esperto que Jon. Perdemos a batalha, mas eu vencerei a guerra. Antes de tudo, tenho que encontrar outro espírito que também está morto, tecnicamente, Falador, o príncipe exilado de Gaia, para descobrir como podemos chegar à rainha. E como enfim libertar nossa terra natal. Capítulo 3. Roio. Cidade de Keuu, Khitan. Conseguirmos chegar a Khitan sem matarmos uns aos outros, o que imagino ser pelo menos uma vitória. A capital fica bem perto do mar, da mesma forma que Tamneki parece se abaixar sobre o mar, mas Khul não tem nada a ver com Yuuzhan. A cidade fica de frente para uma montanha enorme, com mansões esculpidas nas encostas e um palácio dourado no topo. O castelo brilha feito um farol, mesmo sob toda esta chuva. Ajeito o capuz na cabeça. Cogitei raspar o cabelo no navio, mas sei lá, agora já me acostumei. Avançamos pelas ruas molhadas de Khul. Há paralelepípedos por todo lado, e as casas se aglomeram bem próximas umas às outras, pintadas de vermelho como maçãs, verde feito plantas, azul escuro ou amarelo mostarda. É uma mistura de tons, e tem pessoas também. Alguns são de Yuuzhan, mas também há muitos quitaneses. Haveianos, e algumas pessoas devem ser das terras exteriores. É basicamente uma mistureba de gente familiar e desconhecida. Sobretudo as mulheres, que se vestem como homens, usando armas nos cintos e calças para cobrir as pernas. Eu sabia que estávamos vindo para outro lugar, só não imaginei que Khitan seria tão diferente assim. Mas é. Chegamos à estalagem litoral gris após termos virado em várias esquinas. Mas não chegamos tão longe, pois do saguão eu ainda consigo sentir o cheiro do sal do porto e vejo as velas das embarcações. Mikhail dá entrada na nossa estadia. É um lugar decente, apesar de eu não parar de resmungar. Não é como se fosse um palácio, mas pelo menos é seco e climatizado. É tudo de que se precisa em meio a um temporal. Mikhail dá minha chave. As garotas foram para o toalete assim que entramos, e ainda estão lá. Penso em esperar a Eri, embora fosse melhor não fazer isso. Não tenho nada a dizer a ela. Ou tenho coisas demais presas na garganta. Às vezes, dá na mesma. Vou para o quarto e jogo a bolsa em uma cadeira estampada. As armas fazem barulho lá dentro, mas as barras de ouro e o diamante de 1 milhão já eram, o palácio pegou tudo antes de nos mandar nesta jornada. Todo o dinheiro que eu tinha guardado para pagar a liberdade de Van. Todos os anos sujando as mãos de sangue. Todos os gritos, as mortes e as escapadas furtivas, só para eu terminar sem nenhum dinheiro. Nunca me deixei afetar pelas merdas que fiz porque elas foram necessárias. Mas agora que tudo deu em nada, elas vêm à tona de uma só vez. As súplicas por clemência, os berros e gritos de morte ecoam na minha cabeça. Os fantasmas de erros passados pairam sobre mim. Os homens que nunca mexeram comigo, mas que eu machuquei. Meus ombros cedem, o peso grande demais. Os gorgolejos, os clamores, as lágrimas. Cubro os ouvidos para silenciar o barulho. Mas de nada adianta, pois está dentro de mim. Não. Balanço a cabeça e endireito a postura. Tudo o que fiz não pode ter sido em vão. Afinal, tudo isso me trouxe até aqui. Vou libertar um homem inocente. Quando matarmos o rei, vamos salvar centenas de prisioneiros que não merecem morrer. Pode não compensar meus erros, mas também não fará ainda mais mal. Deixo as lembranças de lado e acendo um palito de fósforo. Temos um trabalho a fazer. A lenha seca na lareira cria vida, as chamas dançando na madeira. O fogo é o melhor tipo de conforto quando se está molhado e cansado. A única coisa melhor que isso são os braços de quem você ama. A Eri. Não. Não a Eri. Princesa Naeri 1. Esse tempo todo ela era uma princesa. E não disse nada. Sinto um aperto no peito. Não tenho dinheiro, nem mulher, tudo porque ela estava brincando comigo desde o começo. E, mesmo sabendo disso, ainda assim foi inevitável. Colei a orelha à parede do navio para ter certeza de que ela estava bem no quarto. Fiz patrulhas para impedir que os outros a matassem. Porque o que nós dois tínhamos parecia ser real. Porque estou solitário. Porque sou o rei dos otários. Solto um grunhido e jogo a cabeça para trás, encarando o teto. Preciso parar com isso. Tenho que ser mais frio. Não posso dar a mínima para o que acontecer à princesa Naeri 1. A Eri está morta para mim. Preciso aceitar isso. Mas não consigo.
Minha mente continua voltando ao fato de que Aeri roubou a coroa na arena. Ela fez sua parte por nós. Escolheu a gente e traiu o rei. Não, traiu o próprio pai. Tinha falado antes deles como se fossem duas pessoas diferentes, e eu caí feito um patinho. Da mesma forma como caí na lábia dela e me apaixonei, perdida e irracionalmente. Não foi real. Só que, quando fomos capturados, ela implorou para que me soltassem. Somente a mim. Passo a mão pelo rosto enquanto meus pensamentos se debatem pela 100ª vez. Minhas cicatrizes latejam, meu rosto dói. Passar uma semana no navio permitiu que as feridas sarassem e a dor de cabeça passasse. Estou no melhor estado físico desde que parti de Umbria, mas também no pior por causa de Aeri. E Beitin. Por mais confuso que ela me deixe, a única coisa que quero com o Conde do Norte é vê-lo sangrando até morrer. Foi ele quem sugeriu que Aeri me procurasse. Foi ele quem armou a cilada para Van. Não sei porquê, e não sou inteligente o bastante para entender, mas força não me falta. Vou sair de Khitan e ver Beitin dar seu último suspiro bem na minha frente. Serei a última coisa que ele verá antes de a luz se esvair de seus olhos. Ouço uma batida à porta e já estou na metade do caminho para atender, até que me dou conta de que só estou apressado porque acho que pode ser Aeri. Embora as chances sejam pequenas. Ela não me procurou no navio, nem uma única vez. Não tentou se desculpar, nem se explicar. Nada. Porque não se importa. Não de verdade. Deixo essa facada se aprofundar. Preciso sentir a dor, é a única coisa que vai me fazer reter o juízo. Giro a maçaneta, e de fato não é ela. A decepção pesa sobre meu peito, mas deixo para lá. É Sora, e seus olhos estão cheios de tristeza por saudades da irmã e de Tion. Ou porque eu encaçou seu pai. Ou por qualquer outro motivo de merda pelo qual estamos aqui. Precisamos repassar o plano agora que chegamos a Khitan, diz ela. Sua voz, embora agradável como sempre, denuncia o cansaço. Ainda assim, ela é a melhor de nós. A única que não mentiu. Quer dizer, de certa forma eu também não menti. Só para mim mesmo, mas isso não conta. Certo. Pego mais uma lâmina e a enfio no cinto. Sora quer começar uma guerra. Eu ainda meio que acho que deveríamos dar o anel ao João, mas, se o que Mikhail disse for verdade, o plano de Sora é a única oportunidade que terei de salvar Van. Mas bota-se nisso. O mestre espião pode muito bem estar mentindo na cara dura. Não entendo porque todo mundo sempre confia nele. Ela bate a porta ao lado da minha. O quarto de Aeri. Ouço o barulho de móveis sendo arrastados e rangendo, e então ela abre uma fresta. Uma parte do rosto de Aeri aparece, então ela escancara a porta e sai para o corredor, estacando quando me vê. Seus grandes olhos castanhos encontram os meus, com um pouco de medo e um pouco de esperança. Desvio o rosto. Era mais fácil odiá-la quando eu não precisava ver a preocupação em seu rosto. Aeri parece culpada e arrependida, mas, se estivesse mesmo, teria se desculpado. Nem ferrando. Ela tem a mesma capacidade de sentir remorso que o restante da família, nenhuma. Em seguida, vamos à suíte de Eowyn. Leva um tempo, mas ele atende também, tendo um sobressalto ao ver Sora. Está mais magro do que quando partimos de Yuuzhan, o rosto mais fino. Acho que ele ficou enjoado no navio. Tenho quase certeza de que o ouvi passando mal durante minhas patrulhas. Cadê o Mikhail? Pergunto. Eowyn está sozinho. No quarto dele, aqui ao lado, responde ele. Ele aponta para a esquerda, fecha a porta em seguida. A tranca é travada com um ruído. Nós três nos entreolhamos e seguimos pelo corredor. O papel de parede vermelho e branco é horrível. Encaro as paredes, o piso, qualquer coisa para evitar olhar para a princesa Nairium. Mas ainda sinto sua presença ao meu lado. Ainda quero tocá-la. Enfio as mãos no bolso. Sora bate na porta de Mikhail, e não recebemos resposta. Ela olha para mim. Bato com força na madeira, só para o caso de Mikhail ter pegado no sono. Nada. Deve ter saído, falo. E se tiver acontecido alguma coisa com ele? Pondera Aeri. Ela mexe na barra do vestido que chega à metade da coxa. Desvio o olhar de suas pernas, o que se prova mais difícil do que deveria ser. Vamos perguntar para o Eowyn, sugere Sora. Mais uma vez, Eowyn leva 3 anos para atender a porta.
Pensei que, depois de ter enfrentado o irmão no salão do trono, ele teria mudado, dado uma atenuada nas paranoias. Mas acho que eu estava errado. Por acaso o Mikhail disse que ia sair? Questiona Sora. Eu embalanço a cabeça e franze o senho. Não, era para ele estar no quarto. Bem, não está, digo. Eu encosto a barba e olho ao redor. Que estranho. Mas entrem ou vão embora. Ele segura a maçaneta. Não sei o que acha que vai acontecer, ou porque imagina que uma porta fechada impediria qualquer coisa que fosse. Um chute e a madeira se despedaçaria. Mas fico quieto. E se eu tentar arrombar a fechadura? Sugere a Eri. Todos nos viramos para ela. Ah, sim. Ela é ladra. Batedora de carteiras. Vigarista. E, além de tudo, uma princesa. Eu entorce os lábios. Mas vê se toma cuidado. Ele pode ter colocado armadilhas. Mas que beleza. Então não é melhor esperarmos? Fala Sora. A Eri balança a cabeça. Precisamos conferir. Se ele não estiver bem, precisamos encontrá-lo. Sem ele, não temos como chegar à rainha. Todos percebemos que ela tem razão. Eu enfala quitanês, mas Mikhail é quem conhece de fato como este lugar funciona. Ele é o único que pode nos levar ao trono. Me empresta seu grampo de cabelo, Sora. Pede a Eri. Sora franze o senho, mas tira 2 grampos prateados e os entrega a Eri. Voltamos ao quarto de Mikhail, e a Eri analisa a porta. Ela se abaixa e encosta a bochecha no tapete velho. A fresta sob a porta é bem pequena. Duvido que seja larga o bastante para que ela enxergue alguma coisa lá dentro, mas ela pega uma lâmina de dentro do manto e a enfia no vão. Fico me perguntando o que é que ela está fazendo, até entender que é uma tentativa de desarmar arapucas. Acho que está de boa, diz ela. A Eri fica de joelhos e besbilhota pelo buraco da fechadura, então enfia os grampos e os remexe lá dentro. Em poucos segundos, a porta destranca. É estranho que alguém da realeza consiga arrombar cadeados, mas ela já tinha falado que precisou se virar sozinha por um tempo. Por outro lado, também pode ter sido mais uma de suas mentiras. A Eri gira a maçaneta. A porta se abre, e eu a empurro para o lado, caso tenha uma armadilha inesperada. Ela tromba comigo e termina ficando com as costas no meu peito. Lembranças de Havai, de quando nos escondemos no beco, preenchem minha mente. Sinto o cheiro de flores. Ela se vira e olha para mim com aqueles olhos lindos. E entreabre a boca. Obrigada, diz ela, sem fôlego. Meu coração palpita, e eu sinto o desejo ressurgindo. Isso não mudou. Mas não importa. Em Havai, fugimos para que a guarda do rei não a reconhecesse, para que eu não descobrisse que ela era uma princesa. Eu me forço a tirar as mãos dela e me afastar. Preciso muito parar de tocá-la, de verdade. O quarto está aberto, e olhamos o interior. Não vejo armadilha nenhuma, mas, quando se trata de Mikhail, todo cuidado é pouco. Passo a passo, fazendo o piso Ranger, entramos, o cômodo não é grande. Tem uma cama, uma cadeira, uma penteadeira, uma comoda e um lavabo. A cama está arrumada, com a mala de Mikhail sobre os lençóis. Levamos apenas um instante para perceber que não tem ninguém aqui. Mikhail sumiu. Capítulo 4. Mikhail. Cidade de Keuu, Khitan. Falador é mais atraente do que eu me lembrava, e isso já não era pouca coisa. Ele é uns 15 centímetros mais baixo, mas tão forte quanto eu. A postura e a atitude são majestosas e tranquilas, mas o sujeito é afiado como uma faca. Tem a minha idade, talvez com 1 ou 2 meses de diferença. E nenhum de nós dois deveria estar vivo. Em teoria, morremos no festival sangrento quase 20 anos atrás. Ele é um órfão que nem eu, graças a João, mas Falador não teve que depender da bondade de um estranho. Suas conexões na realeza o esconderam e o trouxeram em segredo para Khitan, onde ele entretém a corte desde então. Todo o reino adora antigos membros da realeza, ainda mais os charmosos como ele. Mais importante ainda, ele tem sido uma das minhas fontes de informação desde que me tornei espião. A mansão de Falador fica na metade da subida da montanha oligárquica. Quanto mais perto do topo, do dourado do palácio do Rei Celeste, mais alto é seu status. É no mínimo interessante, em um país de pessoas supostamente iguais. Estamos sentados em sua sala de estar.
Ele dispôs chá e bolinhos de creme em uma bandeja entre nós dois. A chuva forte bate no vidro das portas da sacada, mas está bem iluminado aqui dentro. Falador está no sofá, estou de frente para ele em uma das poltronas felpudas. Seus olhos verdes brilham como os ornamentos dourados ao redor. Este país é obcecado por ouro, assim como Tamnek ama a água. As pessoas estão dispostas a qualquer coisa para exalar poder. Eu não esperava ver você de volta tão cedo, diz ele, com um sorriso. Mantivemos contato, mas já tem mais de um ano desde a última vez que o vi pessoalmente. O que ele quer dizer é que nunca espera que eu esteja vivo. Às vezes, eu mesmo também fico surpreso. Em Gaia, falo na nossa língua nativa. Significa a terra natal. Ele sorri. Em Gaia. Erguemos as xícaras de porcelana e bebemos. É um chá gostoso e forte provindo da ilha. O cheiro me lembra de casa, assim como tudo que diz respeito a Falador. Falamos em gaiano antigo quando estamos a sós, e eu sempre me esqueço do quanto preciso desse tipo de conforto. Não que eu não goste de ficar de conversa fiada com você, mas a que devo a honra? Presumo que já esteja ciente da mudança bastante abrupta no regime, comenta ele. Assinto. Vim como parte de um grupo enviado pelo rei João para dar as boas-vindas à nova rainha. Arrisco usar a primeira mentira com ele. É o que faz mais sentido, estar aqui com Eowyn como parte de um esquema diplomático para prestar cumprimentos à nova governanta de Kita. O rei de Kita morreu convenientemente um mês atrás, o que deixou Kilimar como a regente pelo filho mais novo do casal. Falador sorri. Ela já recebeu os dignitários e os anianos no mês passado. Não colou. Não há como solicitarmos uma audiência? Pergunto, inclinando-me para a frente. Ele imita o movimento, pronto para sussurrar um segredo. Sua pele também é marrom escura como a minha, contrastando com o branco da camisa. Quando ele se aproxima, uma saudade me dilacera por dentro. Mas Falador e eu nunca fomos amantes. É meu desejo de voltar para casa. Houve uma tentativa de assassinar Kilimar semana passada. Ela parou de se encontrar com quem quer que seja, conta ele. Reclino-me na poltrona e solto um suspiro. Não tem como ser coincidência. Mas por quê? Porque João nos mandaria para pegar o anel e, ao mesmo tempo, orquestraria um ataque que dificultaria nosso acesso a Kilimar. Esses monarcas estão sempre tentando eliminar uns aos outros, então tentativas de assassinato não são novidade, mas qual é o objetivo derradeiro dele? E qual a magnitude desse plano? Será possível que haja mais alguém na jogada? Ou é meu desejo falando mais alto? Alguma chance de a general ter sido a causa? Questiono. A general Vical é a mais cruel que já conheci. Em certos aspectos, as mulheres são obrigadas a ser viscerais mesmo, do contrário não seriam respeitadas, nem aqui nem em Yuuzhan. Aliás, muito menos em Yuuzhan. A clemência é tida como uma fraqueza quando dada por uma mão feminina. Falador balança a cabeça. Duvido muito. Há boatos de que a general compartilha a cama de Kilimar. E que talvez a tenha ajudado a se livrar do antigo rei. Seja como for, a tentativa foi levada a cabo pelo segundo no comando de Vical. Talvez Vical queira o trono para si mesma, proponho. É possível, concede ele, esfregando a covinha do queixo. Mas, após a tentativa de assassinato, a general esquartejou o tenente publicamente, começando pelos dedos dos pés. No final, ela lançou a cabeça do homem no mar. Não me passa muito a ideia de alguém que era parte da conspiração. Pelo brilho das estrelas, o continente das Seals adora um assassinato brutal. Piteu é um jeito horrendo de morrer, o equivalente quitanês de Lingui. Significa morte dos pés para cima, e é justamente o que Falador descreveu. A pessoa continua viva, sentindo a maior parte do corpo sendo mutilado. É o tipo de punição reservada aos piores crimes, tentativa de regicídio, por exemplo, é uma delas. Sondarei minhas fontes em busca de uma forma de você entrar, garante ele. Obrigado, meu amigo. Coloco a xícara sobre a mesa, escondendo o quanto estou desolado. Eu estava torcendo por um jeito fácil e rápido de chegar perto de Kilimar. Mas nada vai ser depressa ou simples agora. Não depois de uma tentativa de assassinato em um timing tão conveniente. Fico em pé, e Falador também, apertando a minha mão. Sua palma está quente, e o aperto é firme. Fazemos contato visual, e há uma faísca, uma energia perceptível entre nós. Mas desvio o olhar.
Sempre faço isso, porque algumas portas não podem ser fechadas após serem abertas. Antes que eu me esqueça, chegou isto para você hoje de manhã. Ele pega a bolsa e tira dela um envelope lacrado. Ainda está coberto com argila intacta e selado com o emblema do Palácio de Cali. Examino o envelope. Imagine minha surpresa ao receber um correio águia endereçado a você, diz ele, com um sorriso suave. Arquei uma sobrancelha. Ele já sabia que eu viria, mas só tocou no assunto agora. É óbvio. Falador jamais entregaria as cartas logo de cara. Não imaginei que João sentiria tanto a minha falta a ponto de escrever para mim, digo. Sorrio e abro a carta, usando a adaga escondida na manga. Tomo cuidado para controlar a respiração e não transparecer reação alguma enquanto leio a mensagem simples. Está codificada, mas a tradução é: desaparecido. Apenas uma palavra enviada por correio águia para chegar a mim rapidamente. Sem assinatura. Mas conheço a letra de Zahara e seu código. Ela era minha segunda em comando e deve ter assumido o posto de mestre espiã interina. No entanto, está me dizendo que João não está mais no palácio e que não sabe do paradeiro dele. Mas sabia onde eu estaria e com quem eu entraria em contato. Também me surpreende que ela continue sendo leal a mim. A menos que seja tudo uma armação. Amasso o bilhete como se a mensagem não tivesse importância. O que João está tramando? Será que deixou mesmo o palácio, ou é só o que ele quer que eu pense? Seria preciso algo de peso para que ele arriscasse a própria vida ao sair de Cali. O que poderia ser? Mais uma conexão do palácio? Indaga Falador, erguendo uma sobrancelha. Ele, é óbvio, sabe de Eowyn. Não é exatamente um segredo. Algo do tipo. Jogo a carta e o envelope na lareira e vejo os papéis queimarem. Eles desaparecem, e eu me apoio na cornija. Por que João sairia do palácio? E por que Zahara me contaria, quer ele tenha mesmo partido ou não? Ela chegou até mim por intermédio dele. Ela é leal a João. Ao menos nas aparências, qualquer um, incluindo um mestre espião, pode ter outras alianças. Zahara citou uma morte segura antes da celebração milenar. À época, pensei que queria dizer matar os traidores, não os entregar com vida. Porém, se ela sabia do plano o tempo todo, talvez estivesse me dizendo para tomar meu comprimido de veneno antes que eu pudesse ser usado pelo rei. Mas por quê? Quem poderia me contar mais? Adoros, diz Falador. Desvio o olhar do fogo para o rosto dele. Falador estava dizendo algo, e eu continuei distraído até ele dizer meu nome. Meu nome verdadeiro. Não sou chamado de Adoros desde que eu era criança. Só que nós dois nos conhecemos desde que éramos meninos. Corríamos juntos pelos campos de plantas encantadas, uma vida atrás. Encontro seu olhar. O Império jamais conseguirá nos entender, independentemente do quanto você o ame. Ele pousa a mão no meu ombro e me lança um olhar significativo, então sorri. É o máximo que já disse sobre eu e ou minha conexão com o palácio. Quando descobri que Falador não tinha morrido e estava vivendo em exílio, fiquei com medo de que me julgasse por sobreviver, por morar com o inimigo, mas ele nunca me condenou. Pelo contrário, disse, você não cria Guelra se for devorado por um Iku. Mas talvez tenha mudado de ideia. Eu gostaria de dizer que isso não faria diferença para mim, mas estaria mentindo. Após nossos tradicionais beijos na bochecha de despedida, saio de sua mansão para a chuva torrencial. A temporada de monções começou hoje, o que nos dá 28 dias, 2 sunsais no total, para regressar a Yuza. Espero que seja encabeçando o exército de Kita. Seja como for, juro pelas estrelas que, se João tocar um fio de cabelo do meu pai, matarei tudo com que ele já se importou. Incluindo sua filha. Sora pode até confiar nela, mas eu não caio no papinho da Eri. Ela ainda está escondendo alguma coisa. Não sei o que é, mas vou descobrir. Ajeitando a gola para cima, pego a estrada sinuosa e estreita que me leva de volta ao porto. A montanha oligárquica tem uma via principal que circunda a montanha, além de ruelas menores que se conectam e serpenteiam morro abaixo. Decido pegar esse segundo caminho. A maioria das pessoas tem o costume de andar com guarda-chuvas quando os temporais começam, mas eu não. Preciso conseguir ver em todas as direções. Uma capa, por outro lado, seria uma boa ideia. Decido comprar uma em breve. Kitan usa dinheiro de papel, e Falador me deu 1000 signos antes de eu partir.
Mais do que o suficiente para cobrir tudo de que preciso, mas há sempre outras formas de se conseguir dinheiro. Já estou no fim de uma rua quando confirmo que estou sendo seguido. Vi uma sombra ao sair da mansão de Falador, e acabei de escutar um barulho. Solto um suspiro. Quem está me observando não é nada sorrateiro. A falta de perícia chega a ser ofensiva. Uma única quadra depois, estou cercado, 3 espiões, todos quitaneses. Alguém caguetou minha localização. Mais uma traição entre nós. Suspiro. Mais uma mentira para rastrear. Mestre espião. Estamos aqui para levá-lo, anuncia um deles. Sinto informar que já tenho planos, digo. Um trovão retumba no céu, e eu pego minha adaga. Viro de modo a ficar de costas para o muro de uma mansão amarela, deixando um espião de cada lado meu e um à frente. A mulher avança. Ela deve ser de um ranking superior aos 2 homens, mas os 3 parecem ser mais novos que eu. Não é à toa que são tão ruins, são de um nível baixo. Até estão vestidos como se fossem espiões, com roupas escuras e grossas. Um deles, no entanto, está usando uma capa de chuva legal. Largue as armas, ordena a mulher. Sorriu. E por que eu faria isso? Ela está longe o suficiente para que eu esteja em vantagem. Dou um passo. 2. No terceiro, avanço para o ar e miro a adaga. O que faço em seguida não é exatamente cortar a garganta dela, mas fincar a lâmina em seu pescoço. Arranco a adaga com a mesma rapidez com que a enfiei. Ela cai, engasgando no chão. O segundo espião se moveu para me atacar enquanto eu estava de costas. Nada mal, mas ele não é rápido o suficiente. Pego impulso com o braço para trás e o atinjo no abdômen. Puxo a lâmina para cima até chegar às costelas. Ele tomba para frente de dor e solta um uivo tão alto que pode ser ouvido por cima do trovão. Pelo brilho das estrelas, meu jovem, ao menos morra com um pouco de dignidade. Tiro a adaga de seu corpo e corto a garganta para que ele pare de gritar. A última coisa de que preciso é algum transeunte intrometido ou pessoas inocentes e prestativas se aglomerando neste beco. Por sorte, a maioria buscou abrigo para se proteger da tempestade. O último espião ainda está tentando pegar a própria adaga. Balanço a cabeça. Ele deveria ter virado um pescador em vez de espião. O garoto congela quando vou até ele, amedrontado demais para se mexer, apesar de ter minha altura e talvez até ser um pouco mais forte que eu. Meu braço e minha adaga pingam sangue. Solto a lâmina quando chego a alguns metros dele, deixando-o atilintar na pedra fria. Ele encara o chão, confuso por um momento. É o que preciso para agarrar a cabeça dele e, com um impulso, torcer seu pescoço. Os 3 estão caídos, mortos ou morrendo. Pego a capa de chuva do último espião e vasculho as roupas de cada um deles. Confisco mais 500 signos, 2 adagas e 3 comprimidos de veneno. Eles não vão mais precisar dessas coisas mesmo. Nenhum dos espiões está com nada que os identifique, então pelo menos disso eles sabiam. Não há indicação de quem os enviou, mas tenho quase certeza de que esta festa de boas-vindas foi cortesia da General Vical em carne e osso. Seria falta de educação da minha parte não mandar uma resposta. Faço questão de esperar um minuto passar. Dobro a minha nova capa de chuva preta, e depois a coloco sobre um barril no fim da rua. Ainda chove forte, mas não avisto porque estou prestes a fazer uma lambança, ou um trabalho sangrento. Pego a adaga do chão e me ajoelho. Corto a mulher e o último espião do pescoço até o umbigo. Convenientemente, o segundo eu já havia cortado. Mas foi por isso que esperei um tempo, para ter certeza de que tinham morrido. Os espiões eram incompetentes, mas não me fizeram mal. Não mereciam estar vivos para sentir a própria morte. Isto não é lingui. Com todos os corpos dilacerados, enfio a mão no primeiro homem. Os órgãos estão quentes. Tem sangue por todos os lados, quente e molenga, porque este aqui foi quem eu golpeei no abdômen, mas eu não sou do tipo que se enoja com facilidade. Levo um tempo fuçando as entranhas. Sou um assassino, não um curandeiro, mas depois de um tempo encontro o baço. Corto e jogo o órgão para o lado. É como destripar um peixe. Faço o mesmo com os outros 2 corpos. Tradicionalmente, o povo de Kita acredita que a bravura vem do baço. Se acreditassem que vem do dedão do pé, daria na mesma. A bravura vem de a mente ser mais forte que o corpo, mais poderosa do que a lógica. No entanto, minha mensagem não deixa dúvidas, o demônio está vivo e com boa saúde em Kita,
e, se me atacarem, é bom que tenham muito mais coragem que estes 3. Quando termino, caminho até o barril. Lavo as mãos em uma poça, depois jogo a capa de chuva por sobre os ombros para esconder o sangue que encharca minhas roupas. Afinal de contas, que mal faz mais um segredo? Capítulo 5. É o YN. Cidade de Keuu, Khitan. Ando de um lado para o outro na frente da janela, a postura tensa, meus movimentos firmes como quando eu servia a guarda do rei. Onde foi que Mikhail se meteu? Por que partir sem dizer nada? O clima está tenso no quarto enquanto esperamos mais uma badalada passar. Estamos hospedados em uma pousada de viajante similar à de Falov, ou seja, um lugar pouco melhor que um estábulo. Estou registrado com o nome de Donal mais uma vez por causa do senso de humor terrível de Mikhail. E agora ele está desaparecido. Mais cedo, tive a sensação de que estávamos sendo seguidos, mas ele, como sempre, disse que não devia ser nada. Ele não falou que ia sair? Indaga Royo, apoiado na lareira. Balanço a cabeça, e ele franze as sobrancelhas. Observo a porta e considero montar as armadilhas de novo, mas não preciso tanto assim delas com Royo aqui. Ele manteve sua lealdade a mim. Independentemente do que Beitin disse, não acho que Royo tenha matado a ex-namorada. E, se matou, aposto que ele teve motivo. Olá, leitores! Para ter acesso ao livro completo no canal do Telegram você assina por R$ 15 e tem acesso a esse e muitos outros livros. Basta ler o QR Code na tela ou procurar por @comamorlivros. Espero vocês por lá.